Olá pessoal, então dando continuidade a gente vai ter hoje a parte de introdução da fotossíntese, tá? Só uma pequena demonstração, uma pequena introdução sobre fotossíntese. Na natureza, né, a gente conhece essa lei da conservação, né, a lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, qual é o papel das plantas nessa questão? Né? É pegar energia luminosa, né, que está na forma de luz, e transformar isso em energia química, né? Então, nós, seres humanos, nós, animais, nós consumimos energia na forma de carboidratos, de vitaminas, por exemplo, à medida que a gente come ou outros animais ou vegetais, tá? Então, quem faz a captura da energia luminosa e transforma numa energia química e outros compostos são as plantas, né? E isso ocorre majoritariamente pelo processo de fotossíntese. Então, esse processo é extremamente importante para toda a cadeia trófica do ambiente, tá? Então, dentro dessa questão, o que a gente tem? As plantas, né, fornecem nutrientes e energia para todos os consumidores. Tá? Então, a gente tem os consumidores primários, consumidores secundários, e todos eles obtêm energia das plantas. E de onde vem essa energia? Prioritariamente da energia solar, da luz solar, e do CO2. Né? Então, as plantas conseguem, através da luz e do CO2, fixar moléculas, né, sintetizar moléculas químicas, que vão ser utilizadas pelos consumidores. Tá? Esses consumidores, à medida que morrem, fornecem, os decompositores decompõem esses consumidores, fornecendo nutrientes para as plantas. Tá? Então, isso aqui é um ciclo. Tá? Então, o fluxo de energia dentro de um ecossistema inicia-se pela fixação de CO2 e absorção luminosa, transformação de energia luminosa em energia química pelas plantas, né? Que entram no ecossistema através do consumo dos consumidores, consumindo os vegetais, né? E aí depois volta para as plantas através da atividade dos decompositores, tá? Então, voltando naquela questão, nada se perde, tudo se transforma, tá? A energia que estava aqui contida nos vegetais volta para eles na forma de minerais à medida que esses consumidores morrem, né? E os decompositores decompõem essas moléculas orgânicas em diferentes sais minerais, tá? Então, as plantas, né, através do processo de fotossíntese, têm um papel extremamente importante no input, né, na inclusão de energia dentro de um ecossistema. Mas o que é fotossíntese? Tá? Então, a gente tem aqui fotossíntese, a gente tem energia luminosa na forma de luz, sendo convertida em um açúcar no final, um carboidrato. Tá? Então, por uma série de reações divididas em duas fases, a fase fotoquímica, que a gente pode chamar também de fotofosforilação, e a fase bioquímica, que é onde ocorre a fixação do CO2. Então, nessa primeira fase ocorre a absorção luminosa, gera-se energia na forma de ATP e NADPH, que vai ser utilizada na fase bioquímica ou fase de fixação do CO2. Então, aqui uma molécula de CO2 é fixada e depois você tem a formação de um carboidrato. Tá? E aqui também, nessa primeira fase, gera-se oxigênio, que é a base, né, da respiração celular de todos os organismos. Então, esse processo é a base da vida terrestre. Né? Então, a fotossíntese é extremamente importante para a vida animal terrestre. Então, como eu falei, essa fotossíntese ocorre no cloroplasto, tá? Numa organela chamada cloroplasto, em que a gente tem a absorção da energia luminosa nessas membranas do tilacoide, onde gera-se oxigênio, tá? Então essa é a fase fotoquímica, e dentro do cloroplasto também tem a fase bioquímica, que é onde ocorre a fixação do CO2. Tá? Então a gente vai estudar em detalhes, em cada aula, a fase fotoquímica e a fase bioquímica separadamente. Okay? Agora, o segredo é como as plantas conseguem absorver energia luminosa. Né? Elas têm chamados pigmentos fotossintéticos. Tá? Então aqui a gente tem carotenoides, clorofila B e clorofila A, que absorvem principalmente a energia na faixa do azul e na faixa do vermelho. Vejam que quase nada é absorvido na faixa do verde e do amarelo. Por isso as folhas são verdes, porque elas refletem esse comprimento de onda. Tá? Então, de novo, os pigmentos absorvem principalmente na faixa do azul e na faixa do vermelho e refletem a luz verde e luz amarela. Por isso que a folha é verde.
Então, essas aqui são pigmentos, por exemplo, isso aqui é uma molécula de clorofila A, uma molécula de clorofila B, que tem essa mudança somente nessa parte da molécula, e aqui uma molécula de carotenoide, que são os principais pigmentos fotossintéticos, tá? Eles são, então, os envolvidos na absorção de energia luminosa e estão lá naquela membrana do tilacoide do cloroplasto. Essas moléculas estão unidas entre si, tá? Então formam o que a gente chama de complexo antena. Então o que é o complexo antena? São várias moléculas de pigmentos com várias outras proteínas associadas que está relacionada com a absorção luminosa, tá? Então essas reações luminosas, que a gente chama de etapa fotoquímica, ocorrem lá no cloroplasto, né, na membrana do tilacoide, e essa energia da luz vai sendo passada, né, de molécula em molécula até chegar aqui no que a gente chama de centro de reação, onde ele vai pegar elétrons de um doador, que é a água, e vai gerar elétrons para uma série de outras moléculas. Tá? A gente vai estudar essa etapa em detalhes. Mas o que acontece? Mesmo que a planta tenha essa surpreendente capacidade de transformar energia luminosa em energia química, a taxa de conversão é baixa. Né? Então ela tem uma baixa eficiência. Por quê? 60% do comprimento da luz solar que chega nas folhas, 60% não é absorvida, né? Ou é refletida ou é transmitida. Você tem aqui 8% de reflexão e transmissão, né? 60% é perdida, né? 8% é perdida na forma de calor e 19% é perdida para o metabolismo, ou seja, a planta gasta 19% dessa energia solar para manter o seu próprio metabolismo. O que sobra? 5% daquela energia que foi absorvida é utilizada no final para a síntese de carboidrato. Tá? Então isso aqui é um alvo de melhoramento genético para ver se a gente consegue melhorar essa taxa, né, de conversão de energia luminosa em energia química. Tá? Então depois, essa aqui foi uma breve introdução sobre fotossíntese, depois a gente vai entrar diretamente na fase fotoquímica. Abraço.